Bom dia a todos. Espero encontrá-los bem no meio desse período difícil. Hoje nós vamos falar sobre a obesidade mórbida e as suas principais formas de tratamento, principalmente o cirúrgico. A obesidade mórbida, então, é uma condição patológica, é uma doença que tem um CID e que ela compromete vários sistemas. Obviamente que não queremos atender pacientes nessa situação crítica, pacientes em que me procuraram com um quadro de obesidade extrema, em que no pré-operatório a paciente desenvolveu uma hipertensão, evoluindo com uma insuficiência renal e indo a óbito mesmo antes de se realizar a cirurgia bariátrica. Estes pacientes também são pacientes que evoluíram para óbito precocemente, mesmo antes de ter uma idade mais avançada. A obesidade é um distúrbio metabólico dos mais antigos. Já Hipócrates recomendava que se realizasse exercícios físicos em grande quantidade após uma alimentação única diária, dormir em cama dura. Galeno dizia que a arte de evitar a gordura e manter a boa saúde é ser obediente, pois nos desobedientes isto é impossível. Talmud operou o rabino Eliezer já 300 anos antes de Cristo e é descrito como a primeira cirurgia com o objetivo de tratar a obesidade. E Rafael já pintava na antiguidade pessoas obesas como testemunho de riqueza. A obesidade mórbida é classificada com o IMC acima de 40 ou o IMC acima de 35 associado a comorbidades intratáveis. É uma condição ameaçadora da vida e ela é associada a várias comorbidades que reduzem a expectativa de vida. O American College of Surgeons disse que as doenças associadas com obesidade mórbida reduzem as taxas de expectativa de vida e aumentam a mortalidade anual 10 vezes ou mais. Esta é uma tabela do IMC, do Índice de Massa Corporal, que se calcula com a relação do peso sobre a altura ao quadrado. De 18 a 25 é considerado como saudável e neste IMC não há, a princípio, riscos. Já o paciente com sobrepeso do IMC entre 25 e 30 já possuem um risco aumentado. Os pacientes obesos com IMC acima de 30, classificados como obesidade grau 1, de 30 a 35, já possuem um risco moderado. Os pacientes classificados como obesidade grau 2, com IMC de 35 a 40, já possuem um risco considerado como grave. E os pacientes portadores de obesidade grau 3 ou obesidade mórbida, com IMC entre 40 e 50, já possuem um risco considerado como muito grave. E os pacientes com IMC acima de 50, considerado como obesidade grau 4 ou superobesidade, já possuem riscos extremos. E, obviamente, que os IMCs acima de 60, o IMC acima de 60 possuem também um risco extremo. Então, esta é uma tabela da OMS. Aqui, nós comparamos uma mulher e um homem pelo
exame da bioimpedância, pela avaliação da análise da composição corporal. Então, esta paciente mulher, ela possui um IMC de 34,7, ou seja, obesidade grau 1. E este paciente masculino possui um IMC de 38,5, ou seja, obesidade grau 2. Porém, quais são as diferenças entre eles? A massa muscular desta paciente é 21 quilos, com um peso de 80 quilos. E a massa muscular do paciente masculino é de 40 quilos. Então vejam que a massa muscular do homem sempre é bem superior à massa muscular da mulher. E a massa de gordura desta paciente é de 40 quilos e a massa de gordura deste paciente masculino é de 45. Então proporcionalmente, a massa de gordura dela é bem superior à massa de gordura dele. Ela possui uma massa de gordura de 50% e ele tem uma massa de gordura de 39%. Isso faz uma diferença também na taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal é o gasto energético em quilocalorias. Então, ela tem um gasto energético de 1.200 calorias e ele tem um gasto energético de 1.900. Denota-se que as mulheres não precisam comer muito para engordarem, né? Os homens que são obesos porque comem bem e não gastam. Das causas da obesidade, nós temos várias causas. Nós temos as causas genéticas, nós atendemos pacientes de famílias de obesos. Nós temos, porém, de forma bastante importante, as causas ambientais e as causas comportamentais. O ambiente externo é um potente estímulo para a obesidade e isto tem grau de evidência A. Temos aqui uma fartura de alimentos calóricos, né? Fast food, refrigerantes. A diminuição da atividade e o aumento da ingestão calórica são fatores determinantes. Ambientais mais fortes também têm grau de evidência A. Aqui denota-se que os fatores ambientais e os fatores comportamentais são fatores muito importantes como causa da obesidade. Existem substâncias que interferem na obesidade produzidas no nosso sistema digestório. Nós temos aqui as incretinas, que são peptídeos, são hormônios produzidos no nosso tubo digestório. As incretinas podem ser positivas ou negativas. Positivas quando aumentam o nosso apetite e negativas quando aumentam a saciedade. Então, as incretinas positivas são a grelina também chamada de hormônio da fome. Ela é secretada no corpo, no duodeno e em outras partes do tubo digestivo, mas principalmente nestas regiões. Vocês verão mais para frente que este hormônio influencia muito no resultado pós-operatório das cirurgias que reduzem a capacidade gástrica. Então, a grelina, também chamada de hormônio da fome. E o peptídeo Y e o GLP-1 são secretadas no ilho. O GLP-1, alguns medicamentos para tratamento do diabetes, eles são produzidos pelos análogos do GLP-1. São substâncias secretadas no ilho, em que tem a finalidade de aumentar a saciedade, tem a finalidade de aumentar a sensibilidade da insulina e, com isso, consequentemente, reduzir a nossa glicemia. Nós temos outros peptídeos secretados na gordura, a leptina, a adiponectina, que agem diretamente no hipotálamo, causando saciedade. A obesidade mórbida, ela traz consigo
várias doenças que acabam aumentando o risco desses pacientes. Doenças articulares em 20%, dislipidemia, alteração de colesterol, triglicerídeo, hipertensão é muito frequente, cálculos na vesícula em 40%, incontinência urinária, apneia do sono, diabetes. Com isso, obviamente, que aumenta o risco de infarto. Câncer, 3 vezes mais cânceres nos pacientes obesos, principalmente os cânceres relacionados a fatores hormonais, câncer de cólon, câncer de próstata e insuficiência cardíaca. Das terapias preconizadas para o tratamento da obesidade, nós temos inicialmente a dieta, o exercício físico, alteração comportamental e o tratamento farmacológico. Dos pacientes obesos, estatisticamente, nós observamos que apenas 3 a 5% dos pacientes conseguem perder uma quantidade considerável de peso nas condições de obesidade mórbida. Então, vocês já devem ter visto propagandas na internet dizendo que você pode perder muito peso em pouco tempo utilizando um método X. Então, o sucesso da dieta depende de um balanço energético negativo. Então, naquela paciente que nós citamos, que tem um gasto energético de 1.200 calorias e a maioria dos pacientes que estão acima do peso tem um gasto energético baixo, você pode medir isso com qualquer balança de bioimpedância. Então, é difícil que se tenha uma dieta hipocalórica de menos de 1.200 calorias. Então, isso é uma quantidade muito pequena de alimento e é difícil manter uma dieta com tão baixa gasto energético durante muito tempo. Dietas muito restritivas e artificiais e rígidas não são sustentáveis porque a maioria dos pacientes não aguentam fazer uma dieta muito restritiva durante muito tempo. E as dietas de muito baixa caloria, com menos de 1.000 a 1.200 calorias por dia, reduzem em média 8% do peso corporal de 3 a 6 meses. Dos tratamentos farmacológicos, nós temos basicamente os alimentos sacietógenos, são medicamentos utilizados com o objetivo de promover a sensação de saciedade como tratamento complementar. E o principal sacietógeno é a sibutramina. A sibutramina foi lançada inicialmente como um antidepressivo e observou-se que ele possui uma ação sacietógena de perder peso. Então, esse era um efeito colateral. E aí começou-se a usar como um medicamento para auxiliar no emagrecimento. É um inibidor da recaptação da serotonina e da noradrenalina, o qual exerce seus efeitos em vivo através de seus metabólitos primários e secundários. Com esta maior disponibilidade de serotonina, o paciente diminuía a fome e controlava melhor a sua ansiedade. Nós temos medicamentos para tratamento do diabetes que também tem como efeito colateral a perda de peso. E os principais são os análogos do GLP-1, que aumenta a sensibilidade da insulina e aumenta também a saciedade. Nós temos como exemplo a liraglutida, comercialmente como Victoza e Saxenda, a dulaglutida como Trulicity e a semaglutida como Ozempic. Então, são medicamentos utilizados para o tratamento do diabetes que tem como efeito colateral a perda de peso. Nós temos também o Orlistat, que bloqueia a absorção de 30% das gorduras, causando esteatorreia. Então, este efeito colateral é muito chato e os pacientes se queixam bastante desse efeito e não conseguem ingerir esse tipo de medicamento durante muito tempo. Falando agora do tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico da obesidade mórbida é mais efetivo a curto e longo prazo. Ela reduz a prevalência das comorbidades e melhora a função psicossocial. Porém, apesar dela ter uma baixa mortalidade, ainda assim ela traz alguma morbidade. As indicações
da cirurgia bariátrica são baseadas na resolução do CFM de 2010. A primeira indicação é o IMC acima de 40, o IMC entre 35 e 40, associado a comorbidades refratárias com risco de morte agravadas pela obesidade, como diabetes, apneia do sono, hipertensão arterial, dislipidemias, artropatia, cardiopatias, etc. Outras são doença do refluxo, esteatose hepática, colelitíase, depressão e até discriminação social. Comprovação de um tratamento prévio ineficaz por pelo menos 2 anos ou uma obesidade estável por pelo menos 5 anos. Ausência do uso de drogas ilícitas, o álcool, ausência de psicose ou demência grave, então há de se ter uma liberação do psicólogo ou do psiquiatra. Compreensão por parte do paciente e familiares dos riscos e mudança dos hábitos, por ser uma cirurgia de grande porte e necessidade de um acompanhamento pós-operatório multidisciplinar, principalmente da nutricionista, do psicólogo e de um educador físico. Uma idade entre 18 e 65 anos. Entre 16 e 18 podem ser liberados se houver liberação de um endocrinopediatra e dos pais. E acima dos 65 anos, podem ser liberados de acordo com uma análise mais criteriosa, se não houver riscos maiores, principalmente do ponto de vista cardiológico. As contraindicações. As contraindicações são a ausência de drogas ilícitas, uso de drogas ilícitas ou alcoolismo, ausência de psicose ou demência grave, idade maior que 65 anos com alguma comorbidade grave ou menor que 18 anos ainda é controverso. Entre 16 e 18, com autorização por escrito dos pais. Bulimia, distúrbios alimentares não controlados, doença cardíaca com risco anestésico proibitivo, coagulopatia grave, incapacidade de cumprir com as exigências nutricionais ao longo da vida, incluindo a reposição de vitaminas. Avaliação pré-operatória. A avaliação pré-operatória é realizada pelo próprio cirurgião bariátrico, que encaminha este paciente para uma avaliação com a nutricionista, com psicólogo ou psiquiatra, com endocrinologista, para pacientes portadores, principalmente para pacientes portadores de diabetes e hipotireoidismo, cardiologia para pacientes com mais de 40 anos ou pacientes hipertensos, pneumologia, fisioterapia, se houver alguma doença pulmonar obstrutiva crônica ou pacientes portadores de apneia do sono ou síndrome de Pickwick. E ortopedia para os pacientes portadores de alguma artropatia. Nós temos vários mecanismos nas técnicas cirúrgicas. A primeira técnica cirúrgica com mecanismo restritivo é o sleeve gástrico ou gastrectomia em manga, em que nós reduzimos o estômago, transformando esse estômago num tubo. A segunda técnica, que não é cirúrgica, é o balão intragástrico, que é uma prótese de silicone que é inserida no interior do estômago por meio de endoscopia. Existem técnicas puramente desabsortivas que são proscritas pelo CFM. Então, são técnicas que fazem um grande desvio intestinal sem redução do estômago. Então, nesta técnica, o paciente emagrece não absorvendo os nutrientes e as vitaminas. Então, esta é uma técnica que é puramente desabsortiva, é proscrita pelo CFM. E existem as técnicas mistas. Dentre as técnicas mistas, com componente predominantemente restritivo, é o bypass gástrico, em que há uma redução importante do estômago, do reservatório gástrico, e o desvio é realizado basicamente do estômago, do duodeno e de uma parte pequena do jejum.
o estômago, o reservatório é anastomosado com o jejum. Existem técnicas mistas com componente desabsortivo predominante. Das substâncias que interferem no emagrecimento, nós temos a grelina, que é um hormônio secretado no corpo e no fundo gástrico, também chamado de hormônio da fome, em que há uma redução da secreção deste hormônio nas cirurgias em que há uma redução do volume gástrico, uma ressecção do corpo gástrico ou um desvio do corpo gástrico. Nós temos o GLP-1 e o peptídeo Y, que são hormônios da saciedade, secretados no intestino delgado, principalmente no ilho. Então, quando o alimento chega mais rápido no ilho, aumenta-se a secreção desses hormônios, com isso, aumenta-se a saciedade e aumenta-se também a sensibilidade da insulina com melhora do diabetes. O terceiro hormônio, que é produzido no adipócito, então, quando o indivíduo emagrece, ele volta a secretar adiponectina, que é um hormônio modulador do metabolismo, em que ele aumenta também essa sensibilidade da insulina e melhora o diabetes. A banda gástrica ajustável é um procedimento restritivo em que nós inserimos um anel de silicone na porção superior do estômago para restringir a passagem do alimento. Este anel é conectado a um portal. Este portal de acesso fica no subcutâneo, em que nós podemos, injetando água destilada, insuflar, apertar ou desinsuflar, afrouxar este anel. É uma técnica que praticamente está abandonada, porque o paciente passa a ter muitos vômitos com esse anel e muito refluxo. Com isso, o resultado pós-operatório no emagrecimento a longo prazo não é bom. A técnica do sleeve gástrico é uma técnica restritiva em que nós grampeamos longitudinalmente o corpo do estômago e o estômago transforma-se num tubo, por isso chamado de gastrectomia em manga. E é realizado a retirada de 2/3 do estômago e com isso há uma redução da secreção de grelina. Dessa forma, reduz-se a fome do paciente. É indicado para pacientes com IMC menor ou para pacientes superobesos, como primeiro tempo para uma posterior cirurgia definitiva, seja bypass ou seja duodenal switch. É indicado para pacientes mais disciplinados, que não sejam comedores de doce ou etilistas, e é contraindicado para pacientes portadores de refluxo e diabéticos. A cirurgia do bypass gástrico é a cirurgia mais realizada em função dos seus resultados a médio e longo prazo e em função da sua baixa taxa de complicações. Então, nós realizamos hoje por videolaparoscopia, mas pode ser realizada por via aberta também. O primeiro tempo é a septação do estômago, em que nós grampeamos o estômago aqui na porção superior, nós realizamos um grampeamento e criamos o reservatório gástrico. No segundo tempo, nós seccionamos o intestino, o jejum, e levamos a porção distal para ser anastomosado com aquele pequeno reservatório gástrico. Nós conectamos o estômago com o jejum. E aqui embaixo nós conectamos o intestino com o intestino para dar saída nas secreções do estômago. Então, é uma cirurgia mista, com componente restritivo predominante, o reservatório gástrico fica bem pequeno e o desvio intestinal é menor
com um fácil controle nutricional. Esta alça que sai do reservatório gástrico chama-se alça alimentar. Esta alça que sai do duodeno é chamada de alça biliopancreática por trazer as secreções biliopancreáticas. E esta alça, após a anastomose da alça alimentar com a alça biliopancreática, chama-se alça comum. A perda de peso desta técnica gira em torno de 70% a 80% do excesso de peso ou 30% a 35% do peso do paciente. Tem uma perda de peso adequada e duradoura e é a única técnica indicada para o paciente portador de doença do refluxo. Resolve muito bem as comorbidades, principalmente o diabetes, a hipertensão, a dislipidemia e a apneia do sono. É o procedimento mais comumente realizado no Brasil e no mundo. A perda de peso, então, é uma perda de peso que se aproxima em um ano e meio ao peso ideal, porém, depois desse período, há um pequeno reganho de peso. Esta é a curva normal. Perde-se em torno de 80% do excesso de peso a um reganho de 10% do peso. O que não se deve é acontecer essa curva de reganho de peso mais acentuada pelo mau comportamento, por sedentarismo e pela ingestão de alimentos calóricos, né? Então, essa é uma situação que aconteceu com esse apresentador. A técnica de duodenal switch é uma técnica em que nós temos uma restrição menor, então nós temos o sleeve gástrico no estômago, porém com uma desabsorção mais acentuada. A alça comum gira em torno de 100 centímetros, em torno de 1 metro. Há uma perda de peso também de 80% do excesso de peso, porém com deficiências proteico-calóricas de vitaminas lipossolúveis, ferro, cálcio e má absorção de vitamina D, que são de difícil controle. Existe uma preservação do antro, portanto, existe a preservação do fator intrínseco. Com isso, nesta técnica não ocorre a deficiência de vitamina B12. E a preservação do pyloro também previne a incidência da síndrome de Dump, aquela síndrome do esvaziamento rápido que pode acontecer no bypass gástrico. E uma situação extremamente constrangedora é a presença de fezes e gases extremamente fétidos devido à alta colonização bacteriana nessa alça exclusa, com putrefação dessas bactérias e um odor extremamente fétido nos gases e nas fezes. Portanto, é uma situação bastante constrangedora. Uma outra técnica também de derivação biliopancreática é a técnica de Scopinaro. Aqui está o Dr. Scopinaro, em que é realizada uma gastrectomia horizontal ao invés da vertical, uma menor restrição da ingesta calórica, então é uma técnica em que o paciente pode comer mais, porém a desabsorção é mais importante ainda, com uma alça comum muito curta, de 50 a 75 centímetros de ilho, né? A perda é maior, de 80 a 90% do excesso de peso, mas também às custas de uma desnutrição proteico-calórica. Portanto, não é uma técnica que realizamos de rotina, praticamente não se realiza. Também tem o problema do mau cheiro nas fezes e nos gases. De complicações pós-operatórias, nós podemos ter no bypass gástrico ou em qualquer técnica que haja uma anastomose, deiscência da anastomose gastrojejunal, deficiência de B12 em função da falta do fator intrínseco que é secretado no estômago excluso, uma fístula gastrogástrica e dificuldade de acesso ao estômago excluso. Aqui é uma migração de um anel, na época em que utilizávamos anéis no bypass gástrico.
No sleeve podemos ter também fístulas no ângulo de His, que é uma região menos vascularizada do estômago, em função da estenose na porção média do estômago. Nós podemos ter refluxo e podemos também ter uma maior recidiva do peso. Na banda gástrica, nós temos muitos vômitos, nós temos muito refluxo e um percentual maior de recidiva do peso e situações de migração da banda gástrica. Aqui é uma situação de migração da banda para o interior do estômago. Então, de conclusões, para o sucesso do tratamento, nós temos que a cirurgia reduz o volume gástrico drasticamente, então, com isso, limitando o volume de alimento que o paciente ingere, dando uma saciedade mais precoce. Reduz a fome, porque reduz a secreção de grelina, aumenta a saciedade pela liberação de GLP-1 e peptídeo Y no intestino, e o principal é o acompanhamento multidisciplinar. Esse paciente precisa mudar de comportamento, precisa entender que ele necessita de ingerir alimentos saudáveis, alimentos principalmente proteicos, reduzir a ingestão de carboidratos. Então, ele precisa se reeducar do ponto de vista alimentar e gastar energia, aumentar sua massa muscular com atividade física regular. Essa é a recomendação da parte do paciente para que a cirurgia tenha um bom resultado. Muito obrigado, gente. Espero que tenha esclarecido e as dúvidas a gente pode discutir em aula. Fiquem bem, até a próxima.